Aí estamos no ar, vamos ver aqui como é que estão as coisas. Já vamos iniciar. Olá, boa noite, amigos e amigas do blog do Chicão Somavila. Estamos iniciando mais um programa O Ponto da Política. Este programa vai ao ar direto da cidade de Piraquara, no estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje é quinta-feira, 5 de outubro de 2023. São 20 horas e 11 minutos. Atrasamos hoje, como eu fiz um comunicado pelo Facebook, atrasamos hoje porque o nosso convidado teve uns problemas de trânsito aí que ele vai falar para a gente rapidão aí, assim que a gente colocar ele na tela aí, tá? Lá em Codó, no Maranhão. Nós vamos falar aí sobre os temas de hoje, sobre o bolsonarista lá, aquela família Bidinho, bolsonarista que esteve na CPI acusado de financiar atos de vandalismo em 8 do 1, ele acabou chorando na CPMI, ele, segundo o pessoal da CPMI, ele emprestou os caminhões, botou os caminhões dele, centenas de caminhões, mandou um monte de caminhão lá para Brasília, andaram fechando estrada, impediram pessoas, segundo que a CPMI colocou anteontem, né, impediu aí de pessoas passassem, pessoas com filhos que estavam doentes, necessitando de atendimento médico, impediram de passar. Foi um crime que fizeram, segundo a CPMI. Vamos falar também sobre as escaramuças, a encrenca, a pendenga que está aí acontecendo entre o Congresso e o STF, né? Que o Congresso quer a reforma do Judiciário, etc., e o Congresso está fazendo algumas ações, aprovando projetos aí meio rapidão aí. Vamos ver, o nosso comentarista aí, nosso convidado vai falar sobre isso. E também sobre essa novidade aí, o Brasil e China, né, que adotaram moedas próprias na comercialização. Não sou economista, mas me parece, salvo engano meu, é claro, que desde a final do pós-guerra, me parece que é a primeira vez que isso acontece entre Brasil e China, né? E vamos falar também sobre a CCJ, né, da Comissão de Constituição e Justiça, junto com a questão aí das escaramuças aí, aprovaram a PEC da plasma, né, do sangue, da comercialização do sangue, alguma coisa assim. E também vamos falar sobre as eleições municipais de 2024. A Frente Ampla no estado do Paraná está se articulando, ela está crescendo. Vamos ver se continua assim e ter uma candidatura surpresa. Você pode participar aí, né, nesse espaço democrático, com perguntas, com sugestões ou críticas construtivas. Essas críticas construtivas serão sempre bem-vindas. Marcelino, como está você? Conte para nós aí, rapidão, o que aconteceu aí. E depois eu já peço para você falar, assim, sobre começando para esquentar os tamborins, aí, sobre essa moeda Brasil e China, aí, que estão adotando, enfim, aí na comercialização aí, entre Brasil e China, claro, né? Beleza? É com você, um abraço. Enquanto você fala aí, eu vou postar também no meu espaço pessoal. Beleza? É com você. Maravilha, meu querido amigo Chicão Somavila, boa noite a todos. Satisfação poder estar mais uma vez aqui no seu programa, e aos telespectadores, telenautas que nos acompanham agora e irão nos acompanhar depois, que essa live também será impulsionada, né, nas redes sociais. Então, eu estava vindo para cá, para casa, né? Estou em casa nesse momento, e nesse caminho do trabalho para cá, eu fiquei preso no entroncamento ferroviário, né? Porque aqui em Codó, no Maranhão, digamos que a fase da metade do caminho entre São Luís, capital maranhense, né, e Teresina, né? Então, Codó fica no entroncamento ferroviário
em que eles trocam toda hora, né? Acoplam vagões, trocam os vagões, etc., né? Por outras máquinas que estão parando na estação de Codó aqui. Quando acontece isso, às vezes, ele atravessa a linha que corta, né? O caminho do centro da cidade, né? Daí o pessoal tem outras alternativas, que é pegar alguns atalhos e tal. Eu não peguei o atalho porque seria ruim também, né? Porque não era, digamos assim, garantia que eu chegasse na hora mesmo assim, devido a outros problemas de trânsito. Legal. Então, pacientemente aí, o trem passar de um lado e de outro, né? Eles passaram um pelo outro. E aí, tranquilo, estamos aqui, vivos, são e salvos, né? E mais de vocês nesse momento para fazer os comentários aí, dos quais o Chicão já, de forma introdutória, colocou para a gente discutir. Falando aqui da questão comercial, China... Eu vou trazer aqui a matéria, quer colocar? Desculpe. Isso, quer colocar? vou Fica à colocar vontade, aqui pode colocar já. Isso aí, ó. Essa aqui, antes essa da Brasil e China, aqui depois nós entramos nessa. O Brasil e China fazem primeira transação em moedas locais. São Paulo, isso aqui eu peguei do site aqui da Isto É, né? Da revista Isto É, aqui, ó. Tá aqui, ó. Né? Brasil e China completaram a primeira operação comercial entre os dois países, realizadas apenas com moedas locais. A transação chega em meio às tentativas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de diminuir a dependência em relação ao dólar no comércio entre as nações emergentes, seria o sul global, né? Tema de destaque na agenda do BRICS. E assim vai. A operação em questão foi uma venda de celulose para a China pela empresa Eldorado Brasil. Segundo a CNN, o montante foi convertido diretamente de yuan para o real, em transação finalizada no dia 29 de setembro, intermediada pelo Banco Central da China e tal, e tal, e tal. Para não me estender muito, não vou ler, vou deixar o teu comentário final. Como que você vê isso, Marcelo? Qual é o impacto que isso pode causar na economia brasileira? É um impacto positivo, negativo? Como que você vê isso? O impacto, na verdade, Chicão e telenautas que nos acompanham, de certa maneira, mais voltado a uma política de escapar das amarras do dólar como moeda universal de valor, de troca, né? O que é importante ressaltar é que os países precisam sair da armadilha do dólar. Os Estados Unidos não podem continuar sendo o intermediário de tudo no mundo. Os países ficam na dependência dos Estados Unidos e isso não é bom para a soberania nacional de nenhum país. Portanto, a medida é corretíssima de estabelecer relações de troca com moedas próprias. No caso, a China com o yuan e no caso brasileiro com o real. Por que tem que passar pelo dólar? Pelo crivo do dólar. Então, a medida é super positiva, mas no sentido mais político, da libertação das amarras do dólar. Isso é uma medida assim que é um passo fundamental para se estabelecer as demais relações de troca sem a permissão dos Estados Unidos da América. Uma beleza. Com certeza um passo importantíssimo, ousado, mas muito relevante. Em termos econômicos, claro que as parcerias elas vão se firmando, vão se consolidando e vão se expandindo à medida que a confiança ela é construída e lapidada mutuamente. E como são dois países protagonistas dos BRICS, né, China e Brasil, eles estão corretíssimos em impulsionar uma política comercial que não necessite do dólar.
que possa ser executada, ser realizada com as moedas próprias pelos respectivos países. Isso deve acontecer também no caso do rublo russo, no caso da moeda indiana, né, da África do Sul e dos países que agora entraram também nos BRICS, os 6 países que entraram nos BRICS, inclusive a Argentina. A próxima relação comercial de troca possivelmente ocorrerá também entre Brasil e Argentina com moedas próprias. E o presidente Lula já sinalizou para isso. Agora, vai depender também das eleições na Argentina. Porque se a direita ou a extrema-direita vencer as eleições do ano que vem, eles podem tomar um outro rumo na política em relação aos BRICS e na parceria comercial com o Brasil. Então, vamos ficar de olho nas eleições argentinas, porque elas podem ter um impacto relevante sobre a parceria aqui nossa no Cone Sul e no Mercosul. Legal. Deixa eu ver aqui, eu peço para o pessoal aí, ó, se pudesse escrever no meu canal aí no YouTube, ó, lá eu estou como TV O Ponto da Política. Basta você acessar o YouTube e digitar TV O Ponto da Política e clicar lá em inscrever-se, né? Inscrever-se e você vai receber sempre as notificações daquilo que a gente postar sempre aqui. Legal? Marcelo, eu vou fazer mais uma pergunta e depois eu vou apresentar aqui uma matéria sobre o assassinato do irmão, né, que era um médico, enfim, da Sâmia Bonfim. Eu vou ler a matéria aqui e tal, né, e vou trazer aqui para o irmão dela, é o Diego Bonfim. Eu vou trazer uma outra matéria aqui, antes, essa aqui. Eu vou trazer uma outra matéria aqui para você falar um pouco aqui, ó, sobre essa encrenca aí do STF. Eu vou... Esse material aqui era para a gente ter feito essa live ontem, mas você não pôde, e o professor Cipriani também não pôde, ele estava com muitas tarefas e tal, e ele não pôde. E também eu convidei o Ângelo Stroparo, e ele estava em muitas reuniões aí, que está fazendo reuniões políticas e tal, e não pôde, daí ficou para hoje, né? Bem, olha, Lira cobra limites do STF, Senado inicia ofensiva contra tribunal e Barroso reage, né? Comissão aprova em menos de 1 minuto PEC que limita decisões individuais. Presidente do Supremo diz que não é hora de mudanças. O Congresso Nacional, diz aqui da Folha de São Paulo, matéria aqui de José Marques e César Feitosa, diz aqui, Brasília, o Congresso Nacional elevou nesta quarta-feira, ontem no caso, as cobranças sobre o STF e provocou uma reação do ministro Luiz Roberto Barroso, que é o novo presidente daquele tribunal, né? Que disse não ser hora de fazer mudança na corte. O tensionamento na relação entre os poderes inclui um recado público do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, citando a importância de respeito aos limites constitucionais e aprovação de um projeto em comissão do Senado para restringir decisões individuais em tribunais superiores. Em contrapartida, Barroso assumiu o comando do Supremo Tribunal Federal na semana passada, convocou uma entrevista coletiva em defesa da instituição, enfim. Daí fala aqui que Lira afirmou pela manhã que os poderes da República precisam se manter dentro dos limites constitucionais, e diz ter, entre aspas, absoluta certeza de que o Congresso os obedece. Diz, e está aqui a foto do pessoal e tal. Então, a pergunta que eu faço em relação a essa matéria, Marcelo, né, como que você analisa o relacionamento do Congresso Nacional com o STF? Neste momento, essas duas instituições, entre essas duas instituições, existe mesmo uma crise institucional ou essas instituições estão
caminhando para uma crise mais escancarada, enfim. E qual a tua avaliação? Isso é bom, não é? Os freios e contrapesos estão aí presentes nesse relacionamento? É com você. Bem, importante essa questão aí, né? Infelizmente, teve que ser o Lira a comandar essas ações, né? Porque o Lira é um sujeito que nós conhecemos muito bem. É uma pessoa de direita, um negociador hábil, chefão aí do Centrão, dos trâmites das negociatas históricas do Congresso, Câmara dos Deputados Federais, Senado. Então, é um grande articulador político e ele está concentrando muita força, muito poder. Certamente, o que está acontecendo há muito tempo, e eu já venho escancarando isso, eu, como crítico da política, eu venho escancarando claramente, abertamente, essa questão de que não é possível um Supremo Tribunal Federal decidir pautas fundamentais de maneira monocrática, isto é, com uma canetada. Não é possível. Não é possível você prender alguém com uma canetada. Não é possível mais você coagir os outros com uma canetada. De você decidir que não vai pagar o piso da enfermagem, como fez o Barroso, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, com uma canetada, coisa que o Congresso já tinha decidido pelo aumento do piso dos enfermeiros, que foram fundamentais na pandemia, e na hora de serem valorizados, o seu Barroso faz o quê? Por interesse da classe médica, dos donos de hospitais, ele barra o aumento do piso dos enfermeiros. Então, não existem condições aceitáveis para tais decisões reacionárias, conservadoras, de maneira individual nesta Corte Suprema. Parece uma monarquia isso daí. Não é possível. Pena, repito, que tenha que ser pelas mãos do ultradireitista centralizador dos processos de intermediação das negociatas, dos lobbies do Congresso Nacional, o presidente da Casa, da Câmara, Arthur Lira. Mas, entretanto, ressalto a necessidade urgente de mudança. Então, está correto, mesmo que seja o Lira, está correto. Independente de quem esteja fazendo, essa medida é acertada. Ao mesmo tempo, ela se tornou muito aligeirada de propósito para mostrar o poder do Congresso Nacional perante o Supremo e dizer: aqui não, nós temos muita força política, queira o Barroso ou não, porque eles estão enfrentando propositalmente o Congresso Nacional, aliás, o Judiciário. Por quê? Por que foi tão rápida? Para mostrar que nós entramos num consenso e não vamos mais permitir que o Supremo, o Tribunal Superior Eleitoral, continue nesta saga persecutória, nessa canetada habitual monocrática, e mais, sentam em cima das decisões pedindo vistas e demoram milênios para devolver para a população, para dar uma satisfação para a população. Isso é inconcebível. Pena que tenha sido pelas mãos do Arthur Lira, que é um sujeito oportunista e ultradireitista nas ações com Bolsonaro, nos seus interesses políticos oportunísticos habituais com o Centrão, mas a decisão, nesse sentido, é correta, como é correta também, ou foi no caso, há semanas atrás, a decisão de enfrentar o Tribunal Superior Eleitoral para não aceitar mais multas e perseguições políticas contra partidos e contra candidatos
como habitualmente está acontecendo, com maior ênfase a cada período eleitoral. Passo a bola para você. Perfeito. Marcelo, é muito interessante mesmo essas colocações que está fazendo realmente uma análise nua e crua mesmo, né? E realmente, quando acontecem esses pedidos de vistas, decisões monocráticas lá no Senado, muitas vezes, digamos assim, podem trazer consequências para a maioria da população também, né? Pode trazer, ou para os partidos. Por outro lado, o Congresso decidindo, o Congresso interferindo, ou modificando, ou alterando as relações através aí de votos, né? Modificando os trâmites da coisa, modificando as decisões, entende? Tem lá suas razões. Também penso eu que, como os partidos, o campo progressista não tem a força política dentro do Congresso Nacional, que deveria ter, tem lá 135 deputados e senadores lá, bem menos que os conservadores. Por outro lado, essas decisões lá no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, também pode vir em desencontro aos interesses da nação ou em prejuízo da nação. Se for falar sobre pautas identitárias, etc., esse tipo de coisas assim, que os conservadores querem, estão puxando, estão abordando esses temas, porque me parece que está um pouco difícil de abordar temas que possam ir em desencontro àquilo que o governo Lula está fazendo. Então, o povo, nós, da população, fica meio à mercê dessas decisões que a gente não sabe onde vão parar, o que vai acontecer, não é verdade? Ou estou errado? Não, você está certíssimo. A questão é uma importante observação. No Supremo Tribunal Federal, como no Judiciário, no sentido geral, é o único poder que não é eleito. O Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, Câmara dos Vereadores e tudo mais, o Legislativo, eles passam pelo crivo eleitoral. A cada 2 anos tem eleições, seja nos municípios, como também nos estados e no nível federal. Agora, o Judiciário é um poder que não passa pelo crivo eleitoral por um plebiscito, por um referendo, para verificar se realmente esses atores institucionais jurídicos estão a favor da população. Talvez, Marcelo, completando, desculpe, talvez o Congresso esteja certo em reduzir o tempo de permanência de um ministro do Supremo Tribunal Federal, como eles estão querendo. Mas tem que fazer assim em todas as outras instâncias, né? Em todas as outras instâncias do Judiciário. Inclusive, rever também o tempo de reeleição dos deputados, dos senadores, dos vereadores, enfim. Teria que ver, não? Ah, com certeza. Mas aí, isso é importante que você está falando, Chicão, porque a gente vai completar essa tua provocação. Porque, assim, a esquerda tem um pouco mais de 1/4 da Câmara. São 513 deputados federais. Como são 130 e poucos da esquerda, dá pouco mais de 1/4, 25% de parlamentares mais progressistas, entre aspas. Eles estão numa minoria. Mas por que a esquerda nunca terá maioria no Congresso? A pergunta que eu vou fazer é provocativa. Porque o poder econômico manda. Perfeito. Para eleger um deputado federal, você precisa de 8 milhões de reais. Quem que tem 8 milhões de reais para investir numa campanha política? Só mesmo os grandes setores empresariais que investem neste candidato para que, assim que seja eleito,
ele vote a favor de pautas que vão dar a defesa dos interesses desses lobbies setoriais, agronegócio, banqueiros, bancada da Bíblia, da bala, do boi, de todo mundo aí, dos grandes capitalistas brasileiros e com vínculos estrangeiros. Por isso que a esquerda nunca terá maioria, porque ela não tem dinheiro para bancar, para financiar as campanhas políticas. Essa que é a questão. Aí, o que acontece? A população fica refém de deputados que ganham sempre as eleições. Tem deputados que estão há décadas no Congresso Nacional, senadores que estão 3, 4 mandatos, 5. Olha, pois é, isso teria que ser limitado. Teria que ser limitado também isso. Se for para limitar o tempo de permanência de um ministro no STF, né, como falei primeiro, já estou sendo até repetitivo, né, teria que reduzir esse tempo, porque realmente tem gente que faz vida profissional no legislativo, né, gente que faz uma carreira profissional, né? Famílias históricas do poder político, das elites políticas da classe dominante. É isso aí. Deixa eu trazer aqui um outro tema aqui, meu companheiro. Tá aqui, ó. Eu vou trazer essa aqui para a gente falar um pouco sobre esse lance aqui, ó. Olha só, esquerda da revista Isto É, CPMI do 8 de janeiro, houve empresário suspeito de financiar ataques a prédios públicos. Está aqui ele, está aqui o cidadão, né? É esse aqui. Aí diz aqui, ó, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da CPMI dos atos de 8 de janeiro ouviu, né, na terça, dia 3, o empresário Agino Bedin, que ele é suspeito de ter financiado os ataques aos prédios públicos dos 3 poderes. Bedin, que foi interrogado pelos parlamentares como testemunha, teve suas contas bancárias bloqueadas por determinação do Supremo Federal, né, do ministro Alexandre de Moraes, em novembro do ano passado. Ele faz parte de um grupo de empresários suspeitos de financiar atos antidemocráticos, bloqueios e obstruções de estradas após derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais, né? Deixa eu ver aqui se sai alguma coisa aqui, o que aqui a reunião tá difícil aqui de... Deputado Duarte, primeiro quero dizer que Vossa Excelência, para mim, é uma das gratas surpresas dessa CPMI. Nos conhecíamos pouco. Eu quero ver se eu consigo trazer para cima assim, ó. É muito difícil trazer o site aqui, né? Mas eu vou ler mais um pedaço aqui, ó. Um levantamento do Estadão, Jornal Estado de São Paulo, com base em documentos da Polícia Civil do Distrito Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, mostrou que a família de Agino, que é tradicional no agronegócio de soja em Sorriso, no Mato Grosso, lá que foi o foco das obstruções e tal, né? Doou 160 mil em repasses feitos para a campanha e a reeleição de Bolsonaro. Está aqui 160 mil, não sei se é milhões ou mil. Além disso, que aqui está 1.000. Além disso, foi constatado que 15 caminhões que se deslocaram até o quartel-general do Exército após a vitória do presidente Lula pertenciam aos Bedin. Em setembro de 2020, o empresário recebeu em Sorriso Bolsonaro e uma comitiva presidencial composta do então ministro da Infraestrutura e hoje governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dos republicanos, e do ex-chefe de Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. Veja só. Opa, você saiu aí? Está ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ah, tá. Que foi o último depoente a comparecer à CPMI na semana passada. Naquela visita a Mato Grosso, ocorrida durante os primeiros meses
da pandemia de Covid-19, o ex-presidente disse que o Estado não se acovardou e criticou as políticas de isolamento social que eram adotadas naquela época, etc, etc, etc. Então, o que você tem a falar, o que você tem a dizer sobre esse comportamento, esse comportamento desse cidadão aqui, né, o Bedin, Argino Bedin, né, e essa prerrogativa dada pelos dois, por um dos dois, sempre um ou outro, ou é o Anderson, os dois bolsonaristas lá, o Kaká com K lá, como é que é os dois bolsonaristas, né, os dois ministros bolsonaristas, perdão, né, que sempre dão prerrogativa do cara não falar nada ou não comparecer, etc. Então, como é que você vê essa CPMI e como é que você analisa esse depoimento? Você acha que vai chegar em alguma coisa mais séria ou isso aí vai virar tudo um melado aí, marmelada com queijo aí, hein? Então, deixa eu só fazer um parênteses em uma questãozinha importante do bloco passado, é rapidinho, tá? Em relação ao Poder Judiciário. Por que não ter eleições para o Poder Judiciário? Eleições para eles assumirem funções e cargos importantes. Por exemplo, nos Estados Unidos, chefe de polícia, xerife, comissário de polícia, juízes de distritos, eles passam por eleições. Eles passam por eleições, pelo crivo da população. Tem eleição para chefe, xerife de polícia nos condados, tem para juízes, promotores, eles passam por eleições. Por que também não passar por eleições? Para tornar mais legítimo ainda o processo de condução deste poder aí, que é nada transparente. Agora, em relação a essa questão aí, é muito importante ressaltar o seguinte: muitos desses empresários que estão na hierarquia debaixo dos grandes capitalistas, eles não são grandes capitalistas, são empresários, não são pobres, né? São empresários com uma boa condição, mas não têm um poder muito grande. Porque, na verdade, assim, o Bolsonaro, ele consegue puxar uma fração da burguesia menor que acompanha ele. É que nem o Trump nos Estados Unidos. A fração da classe dominante que vai na dele é menor do que a do Biden. A do Biden é do alto escalão da burguesia, nacional e internacional. No caso da nossa direita liberal, são os grandes bancos que organizam as campanhas políticas, as grandes emissoras de TV, rádio, jornais. E o Bolsonaro, essa turma, é uma escala na hierarquia política menor, do empresariado também. Então, assim, esse pessoal, eles vão sofrer algum tipo de penalização, algum tipo de sanção. Muitos deles. Muitos que eu digo os bagrinhos, aqueles bagres menores sem poder e esse Bedin aí, você acha que é um bagre pequeno? O cara levou 16 caminhões para lá. Não, eu acho que ele é um cara que não é fraco, né? Mas ele pode até sofrer uma sançãozinha aí, sabe? Ele pode até ser levado para responder, para ter algum tipo de penalização, mas, entretanto, os mandantes grandes, os militares, não vão sofrer nada. Os grandes capitalistas mais altos na escala de poder hierárquica do que este que você apresentou, não vão sofrer. Talvez um ou outro menor nessas escalas de empresários. Então isso aí vai virar tudo uma pizza. Vai terminar em pizza isso aí. Vai, como a CPI da Covid, como esta agora. Vai sim, com certeza.
vamos ver, vamos aguardar aí a nomeação do próximo PGR, né? Os dois ministros, é o que eu falei, bolsonarista, acho que é o Nunes Marques e o André Mendonça, os dois bolsonaristas aí. Mas, então, deixa eu trazer aqui, antes da gente chegar como é que eu poderia te dizer, para a gente falar da Frente Ampla aqui do Paraná, eu vou trazer uma matéria muito... que o Brasil inteiro comentando hoje sobre o assassinato, né, aqui do... É muita coisa. Eu queria que você desse uma palavrinha sobre isso. Veja só, na revista Fórum, assassinato assim tem nome e sobrenome, milícia bolsonarista, diz a matéria aqui da revista Fórum, né? Aí diz aqui, 3 médicos de São Paulo foram assassinados no Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira, né? Um quarto foi baleado em um quiosque da Praia da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Está repercutindo no Brasil inteiro, em tudo quanto é site, jornal, telejornal, enfim. Só que eu estou notando uma coisa, e está sendo também... Eu estou vendo, me parece, é claro, não tem ainda como ter uma resposta definitiva, mas parece que a grande imprensa está querendo dizer, não, isso aí foi um engano, pode ser engano, estão insistindo na possibilidade deles terem sido assassinados, né, o Diego, o Rafa Bonfim e os amigos dele, ser assassinado por engano, né? Então, é uma situação, eu quero ver se eu pego o nome de todos aqui, né, o Bonfim, quero ver quem tem mais aqui, enfim, eu vou trazer aqui, tá aqui, Daniel Proença, 32 anos, você vê, tudo especialistas em cirurgia ortopédica, né? O Diego, que é o Ralph Bonfim, que é irmão da Sâmia, especialista em reconstrução óssea pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia Hospitalar. Depois tem aqui o Marcos Andrade de Castro, esse era o cabeça de todos, médico assistente do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo. O Perseu Ribeiro de Almeida, 33 anos, especialista em cirurgia do pé e tornozelo pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia também, das clínicas da Faculdade de Medicina da USP, fez aniversário na terça, dia 3, morreu na hora. Veja só, cara, é brincadeira aqui, né? Os ortopedistas estavam no Rio para participar do 6º Congresso Internacional de Cirurgia minimamente invasiva do pé e tornozelo. Eles estavam hospedados no Hotel Windsor, na Avenida Lúcio Costa, que cedia parte, que cedia a partir desta quinta-feira, 4, né? Aqui diz que cedia. Eu vou mostrar aqui, esse aqui é o vídeo, tá lá os caras correndo, os bandidos lá em cima, correndo, esse cidadão aqui, os caras voltam, vem correndo para cá novamente, atira de novo, lá, voltou o cara, atirou novamente, voltou. Esse é o detalhe. Os caras voltaram. Veja só, Marcelo, o detalhe, né? Os caras voltaram, viram que tinha um que estava meio querendo fugir, querendo correr, alguma coisa baleada, o cara voltou do carro, dá para ver aí, não sei se foi possível ver aí, está com o celular, para ser meio pequeno, daí a imagem, meia pequena, o cara voltou e atirou. Daí, não sei, eu não sou criminalista, não sou nada, eu fico incrédulo, pensando, será que foi mesmo o engano? Né? Mas o principal de tudo, se foi engano ou não foi, é o assassinato que aconteceu dessa forma na cidade maravilhosa. Meu Deus, onde vai parar tudo isso? Como é que fica a segurança pública? Como é que fica o combate ao crime organizado? Então, eu fico me perguntando, né, se alguém orquestrou esse crime e executou esses rapazes, qual seria o objetivo desse assassinato?
que está por trás disso daí? Pode ser engano? Pode ser engano. Pode ser alguma coisa relacionada à deputada? Sim, pode ser. Mas dos 3 médicos, geralmente o recado que se dá são para os envolvidos, para deixar claro que foram os envolvidos que estão pagando pelo cometimento de alguma coisa que desagradou esse pessoal, essa facção aí. Então, assim, eu fico pensando o que poderia ter acontecido nesse caminho aí. Porque é muito ainda, eu vejo de maneira muito cedo para a gente fazer qualquer tipo de avaliação, sabe? É difícil, tem poucos elementos para checar isso daí por enquanto. Então, fica ainda em suspensão o que aconteceu aí, que esses jovens médicos foram mortos, né? A mando de quem? Por quê? Qual razão? Essa é uma pergunta que realmente vai ficar em suspensão. Difícil a gente ter uma noção clara. Sem dúvida. Marcelo, eu vou trazer uma outra matéria aqui sobre o que foi aprovado também no Congresso. Olha só aqui. Vamos ver se eu consigo trazer para cá, vou para lá. Olha aqui, ó. Marcelo, é uma situação bastante complicada que estamos vivendo aí. Ó, tá aqui matéria aqui do UOL, tá? Tá aqui o pessoal na mesa do Senado, lá do Congresso, enfim. Veja o voto de cada senador da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, na aprovação do projeto de emenda constitucional do Plasma, né? Diz aqui a proposta de emenda à Constituição que abre caminho para a venda de sangue avançou no Senado Federal nesta quarta-feira, 4, ontem. Por 15 votos a 11, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Casa Alta, né, do Senado, aprovou um parecer favorável ao projeto que está liberado para votação no plenário. Se aprovado pelo Senado, ele segue para a Câmara dos Deputados. E o governo federal se opõe à medida, temendo que a aprovação do texto possa resultar em um apagão nas doações de sangue. Segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, abre aspas aqui, o plasma faz parte do processo do sangue, ela diz aqui, ó, do processo do sangue, que é fundamental para o desenvolvimento de produtos que são usados para o tratamento de doenças importantíssimas. Mas o sangue não pode ser comercializado, diz ela, de modo algum. Não pode ter remuneração de doadores. Isto foi uma conquista da nossa Constituição. E vou trazer para você aqui os votos de quem votou. Está aqui, ó. Veja como cada senador votou nesse projeto lá no Senado. Ó. O Marcos Duval, do Podemos, aquele que está em dias com a Justiça, que andou inventando um monte de coisa, golpista. Plínio, ele é do Podemos do Espírito Santo, votou sim. Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, votou sim. Nelsinho Trade, PSD, Mato Grosso do Sul, votou sim. Olha só, da base do governo, hein? Ângelo Coronel, também do PSD da Bahia, votou sim. Otto Alencar, olha só, ele é médico, o Otto Alencar. Teve uma performance bastante importante durante a CPI da pandemia. Do PSD da Bahia, votou sim. Sérgio Petecão, do PSDB do Acre, votou sim. Lucas Barreto, do PSDB do Amapá, votou sim. Flávio Bolsonaro, PL, Rio de Janeiro, votou sim. Carlos Portinho, PL, do Rio de Janeiro, votou sim. Ciro Nogueira, PP, do Piauí, votou sim. Efraim Filho, União Brasil de Pernambuco, votou sim. Daniela Ribeiro, PSDB da Paraíba, votou sim. Rogério Marinho, PL, do Rio Grande do Norte, votou sim. Laércio Oliveira, PP, do Sergipe, votou sim. E doutor Irã, do PP de Roraima, votou sim. Marcelo, como é que você vê isso? Como é que
você vê com médicos votando a favor e tal. Há possibilidade mesmo de virar uma comercialização de empresas particulares começar a comprar sangue e dominar tudo isso, dominar esse nicho da medicina, enfim, e sei lá, encarecer mais a possibilidade de quando uma pessoa precisa de um tratamento, alguma coisa, encarecer mais o SUS, encarecer mais quem vai precisar fazer particular. Como é que você vê isso? Pois então, Chicão, nós estamos chegando num ponto de avanço do neoliberalismo que eu já havia provocativamente mencionado aqui, que tem uma nomenclatura que nós usamos também, que é o ultraliberalismo, que é o neoliberalismo 4.0, isto é, o máximo possível de apropriação privada de tudo quanto é público. Todos os níveis do público são apropriados pelo privado, seja o privado nacional como estrangeiro. Então, a comercialização de órgãos, de sangue, comercialização para o tráfico de pessoas institucionalizado, assim como a agiotagem do Banco Central é institucionalizada, eles estão institucionalizando todas as formas de comércio com bens públicos e com a vida. Eles estão mercantilizando a vida. Agora, se o Estado não tiver nenhum poder sobre isso, vocês imaginem o que vai acontecer, senhores? Imagine com a fila daqui a um tempo de transplante, seguindo essa toada aí, logo, logo nós vamos ter uma surpresa desagradável. Quem que vai entrar na fila aí primeiro? Aquele que paga para um transplante, aquele que paga para o sangue, aquele que paga por qualquer outro tipo de procedimento médico, de saúde, odontológico, qualquer coisa. Então, nós estamos caminhando para uma seara muito perversa. E perigosa, né? Se não houver um freio nisso, se não houver um revés nessa condição reacionária, espúria, de negociata desses congressistas lobistas desse mercado aí, nós vamos estar numa situação muito séria no Brasil. Isso é muito alarmante. Perfeito. Deixa eu trazer aqui uma outra matéria, e daí nós vamos encerrando o nosso bate-papo, mas é muito importante essa aqui, eu deixei por último aqui para a gente falar do blog do Ismael, peguei do blog do Ismael, a data aqui foi ontem, 4 de outubro, está aqui, ó, 4 de outubro de 2023, está aqui, ó. Frente Ampla ganha força nos grandes municípios do Paraná. Nos bastidores políticos do Paraná, o movimento surpreendente está ganhando força nos grandes municípios do estado, a Frente Ampla. Esta aliança, que é inédita, né? Reunindo uma diversidade de partidos, vários partidos que compõem a base de sustentação do presidente Lula no Congresso. E daí, aqui abaixo, o Ismael faz um resumo, né, do quadro político em três cidades. Maringá, uma aliança de 9 partidos. Na cidade de Maringá, tem 9 partidos em Maringá, localizada lá no noroeste do estado, e que inclui o PSDB, Solidariedade, PT, PCdoB, PV, PDT, Cidadania, Rede e PSOL. Estão se unindo para enfrentar as eleições municipais. E eles têm como objetivo, né, uma candidatura forte para buscar uma representação unificada. O nome do vereador Mário Verri, do PT, é cogitado para a Prefeitura de Maringá, nessa Frente Ampla, né? Aliel Machado, Ponta Grossa, Aliel Machado e Mabel Canto na disputa. Em Ponta Grossa, a Frente Ampla está trabalhando para apoiar a candidatura de Aliel Machado do PV. No entanto, a possibilidade de uma união lá com Mabel Canto, do PSDB, e uma
demonstração de cooperação entre partidos tradicionalmente opostos. Olha só. Em Londrina, aqui está a surpresa. Ó. André Vargas retorna à política local. Diz aqui até um acontecimento surpreendente, é possível candidatura de André Vargas, né, recentemente inocentado pelo STF em relação às investigações da Lava Jato. Você veja só quanta coisa... Caramba, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu volto aqui. Quanta coisa, né? Quanta... Deixa eu ver aqui onde é que está aqui, André. Quanta situação que a Lava Jato colocou as pessoas, né? Elas acabaram sendo absolvidas e tudo anulado pela forma que a Lava Jato agiu, né? No caso aqui, a participação, no caso, a participação de André Vargas na Frente Ampla representa um retorno notável à vida política. Realmente é verdade. Curitiba, Federação Esperança no comando. O nome de Federação Esperança no comando. Na capital paranaense, Curitiba, o principal colégio eleitoral do Estado, a Frente Ampla está se articulando. Está aqui com liderança do Luciano Dutti, do PSB, incluirá partidos aí como PDT, Rede, PSOL, entre outros. E sob, claro, a bandeira da Federação Brasil Esperança, né, que tem o PT, PCdoB e PV. E essa aliança demonstra uma mudança significativa no cenário paranaense, com partidos diferentes, de diferentes espectros ideológicos, enfim. E a Frente Ampla também espera eleger senadora da República atual, deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, caso o senador Sérgio Moro seja cassado pelo TRE do Paraná. Daí diz aqui que o Caríssimo Leitor, prefeito de Londrina, Marcelo Bellinati, o Maringá, Ulisses Maia, Cascavel, Leonardo Paranhos estão com um pé no PSB. Olha só, partido aliado ao presidente Lula e integrantes da tese da Frente Ampla. Veja só, note, eleitor aqui, leitor, né? Leitor, note, eleitor, para a gente anotar aí, que os prefeitos de Londrina, Marcelo Bellinati, de Maringá, Ulisses Maia, e Cascavel, Leonardo Paranhos, estão com um pé no PSB. Então, essa frente ela tá se preparando. O que você acha de tudo isso aí, Marcelo? Bem, é a cara do momento que nós estamos vivendo na democracia brasileira. Porque, de um lado, a polarização política, cada vez mais evidente, já desde o golpe de Estado, muito clara essa polarização, não cessou porque o Bolsonaro está aparentemente inelegível, isso não cessou, existe uma polarização ainda muito grande na sociedade brasileira, ela não vai terminar em pouco tempo, ou vai, inclusive, aumentar, a despeito de uma acomodação de momento, devido à derrota do Bolsonaro nas urnas para a presidência, e também pela inegibilidade do Bolsonaro recentemente. Mas, entretanto, ela está submersa. Ela não naufragou para não retornar. Ela está submersa, porém, há possibilidades grandes, ao meu modo de enxergar, que ela retome as suas forças, principalmente a partir da transição dessa legislatura, ou deste mandato no Executivo, para 2026. Eu vejo essa resposta da esquerda uma resposta muito ruim, porque ela inclui todo mundo nesta frente ampla aí. E todo mundo quer dizer todo mundo mesmo, com raras exceções. Haja vista o ministério do governo Lula, 7 ministros do governo Lula votaram pelo impeachment da Dilma em 2016. Verdade. E mais, os ministros do Lula votam a favor de projetos antipopulares. A governabilidade, ela não está trazendo frutos para o governo Lula. Pelo contrário, o fato de ter ministros de partidos que são, inclusive, bolsonaristas, como republicanos do Ministério das Comunicações, não fez o Ministério das Comunicações melhor. Não fez a votação no Congresso Nacional melhorar para o governo. O governo continua sendo um governo emparedado, a despeito de colocar mais gente que é de direita no governo Lula.
Isso prova, como eu já havia dito em outras lives aqui com você, que não é a governabilidade que vai resolver a questão do governo Lula. A governabilidade é nesse sentido de você colocar uma frente ampla com todo mundo dentro do governo. Isso não vai dar sustentação para o governo. Isso é apenas uma aparência, uma superficialidade. E o que o pessoal tem que ter povo na rua. Desculpa, Chico, pode falar. Tem que ter povo na rua. Isso. E o que o pessoal está fazendo nessa superficialidade aí, reunindo D'Artora, APP Sindicato, do PT, Negra, Identitária, com o Luciano Dutti, ex do Richa, é uma sopa de letrinha assim absurda. E vai melhorar a gestão, vai piorar. Porque assim, como é que você vai dar conta de fazer uma gestão para o povo com tanta gente jogando contra? Não é possível isso daí. E esse tipo de política de você colocar todo mundo na frente ampla, ela vai acabar minando, fragilizando os partidos de esquerda no Brasil. Vai acabar... A federação é a tentativa de fazer isso. Né? A cláusula de barreira é uma coisa muito ruim também, é antidemocrática. E vai empurrar os partidos da esquerda para fazer composições com a direita. É isso que faz a cláusula de barreira. Não é para melhorar a questão eleitoral, a questão política dos partidos no Brasil. É para piorar. Parece que melhora tendo menos partidos, mas piora. Veja que o efeito vai ser contrário. E isso a gente vai ver lá na frente. É como os Estados Unidos, Chicão. Você tem dois partidos hegemônicos de direita, os republicanos e os democratas. E você tem nos Estados Unidos uma pleia de partidos, só que não tem participação nenhuma institucional, não tem poder nenhum. Então, o que acontece? Se a esquerda não se fortalece com o povo e procura caminhos institucionais, ela, na verdade, vai se fragilizar cada vez mais. Esse é o grande problema, uma armadilha isso daí, para todos nós. Perfeito. E assim nós chegamos ao final do nosso programa, né? E eu quero agradecer aqui a você, Marcelo, pela participação, sempre pronto para nos atender aí. Enfim, é uma parceria que nós temos de anos já nesse sentido, né? E deixa aí para você dar teu tchauzinho para o nosso pessoal. Bem, o meu tchauzinho vai ser rápido, vai ser breve, porque mesmo não sendo palmeirense, torcerei para o Verdão, o porco de São Paulo, contra o Boca Juniors da Argentina. Vamos assistir a semifinal da Libertadores no jogo de volta no Palestra Itália. Né? E ó, eu vou arriscar um palpite aqui, hein? 2-0